o herói ou heroína sendo perseguidos por uma criatura sombria dentro de um ambiente labiríntico, onde você não sabe a saída, os recursos, armas ou armadilhas que tem lá dentro, é um dos clichês mais clássicos das histórias de terror e talvez um dos elementos mais marcantes que quando bem feitos, constrói uma excelente cena ou mesmo uma história inteira. Pois eu quero falar com vocês aqui sobre filmes de terror que utilizam o labirinto como um dos elementos principais, ao invés de ser apenas um adicional dentro do filme. Inclusive porque até a clássica franquia Sexta-feira 13 chegou a utilizar o labirinto dentro de um dos filmes, onde você descobre que o motivo pelo qual ele consegue meio que quase aparecer e desaparecer o tempo todo o Jason é porque embaixo de Crystal Lake teria toda uma rede subterrânea de labirintos construído por ele para poder pegar e chegar nos mais diversos pontos justamente do acampamento abandonado. Porém, voltando à questão do labirinto em si, vamos ver então como essa imagem ela é forte desde o início da produção das histórias de terror. Eu sou o Luiz, do Monstros e Aventuras. Quem gostar, por favor, aproveita para dar aquele like aqui embaixo e vamos embora pro vídeo. Sendo que primeiramente temos que lembrar que a história, que é uma das mais marcantes sobre labirintos e que assim influencia muitas das outras, é justamente a história clássica do Minotauro, onde o herói Teseu vai matar o monstro pro qual é obrigatório as várias cidades da Grécia Antiga sacrificarem virgens para pegar e acalmar sua fúria e assim fazer com que o rei Minos, que é o senhor do Minotauro, domine toda aquela região de forma tirânica. Então ele pega, faz amizade, ou melhor dizendo, dá em cima da Ariadne, que é uma princesa que empresta para ele um novelo de lã dourado, através do qual ele percorre o labirinto com o novelo de lã, mata o Minotauro e consegue assim voltar sem se perder até a morte lá dentro, usando também o mesmo novelo. E é claro, como ele tem um novelo lá dentro, sabe por onde passou, por onde não passou, né? Então ele tem uma noção de com isso, de como é o labirinto, assim, para conseguir não apenas derrotar na fúria o Minotauro, né? Mas também não ser pego por causa que o Minotauro conhece todas as entradas e saídas que tem lá dentro, né, desse ambiente. E prosseguindo, mesmo quando a gente pega o início das histórias como a gente conhece de fantasmas, já que história de fantasma tem há 10 mil anos atrás, né? Então, o clássico que origina o formato mais que a gente conhece é o Castelo de Otranto, que é um livro do século XVIII, entre 17 e 18, onde temos justamente um fantasma que fica cada vez maior e gigante assombrando um castelo, ao mesmo tempo que temos a coitada da heroína tentando fugir de um lorde que quer forçar ela a casar com ele de qualquer jeito, e ela nesse processo, assim como outros personagens, vão descobrindo os segredos do castelo e os verdadeiros labirintos que tem de calabouços e cômodos secretos que tem lá dentro, né? Então já dá pra ver que o terror já tem essa conexão forte com o labirinto desde o início e que já temos uma história labiríntica para poder pegar e chamar de nossa, que é a influência de várias histórias desde então. E o que ocorre? Um dos clássicos que a gente tem de terror que envolve os labirintos é justamente nos anos 70 uma quadrilogia de zumbis. Pois é, quando teve o primeiro grande boom de zumbis no cinema, mais precisamente uma quadrilogia espanhola chamada de Quadrilogia dos Mortos-Vivos, né? Mais precisamente Os Mortos-Vivos Cegos, A Noite dos Mortos-Vivos Cegos, que é a primeira que inicia essa quadrilogia, onde temos as ruínas de um castelo dos Templários, só que esses Templários foi um subgrupo que pegou e fez um pacto com o Capiroto, fazendo com que eles virassem mortais, só que precisando sempre pegar e fazer sacrifícios. Porém, o que acontece, olha só como pega e já tem aquele diálogo básico com a mitologia grega, da oferenda no sacrifício, dentro do labirinto, tudo mais, né? Então, e só que o que acontece é que tivemos um grupo do bem que tentou matar esses templários e acabou cegando eles. Então, eles são apenas mortos, eles continuam com a imortalidade, só que eles precisam continuamente achar novas vítimas para conseguir se manter vivos, só que o corpo deles está bem destroçado, tanto que eles são quase caveiras ambulantes e cegos, tanto que, porque os olhos foram destruídos, tanto que eles só conseguem
ouvir suas vítimas, melhor localizar suas vítimas ouvindo as batidas do seu coração, né? E justamente a protagonista da história acaba pegando e após tendo um problema, uma desavença amorosa, ela acaba pegando, caindo do trem dentro dessa região com esse castelo onde ela vai se abrigar e vai precisar fugir nesse ambiente labiríntico justamente desses templários mortos-vivos. E fez tanto sucesso que virou uma quadrilogia inteira que inclusive foi lançada aqui no Brasil pela Versátil e não é tão difícil de vocês achar. Inclusive recomendo para quem quer um tipo de morto-vivo diferente. Gente, são cavaleiros mortos-vivos, então só por isso já é interessante a história para quem curte um fãzinho de terror de época, galera. Então, prosseguindo, então, nós temos ainda por cima, nos anos 80, duas coisas interessantes que usaram muito legal o Labirinto. Eu acho que uma das mais marcantes de todas é justamente o filme O Iluminado, adaptação do Stephen King, feito justamente pelo Kubrick, onde nós temos a família que se muda temporariamente para um hotel para fazer a manutenção de lá, onde o pai consegue um emprego novo, né, para teoricamente ter um momento isolado com a família. Porém, o que acontece? O hotel é quase uma estrutura labiríntica de tão grande, inclusive isso é reforçado em vários pontos do filme, mesmo estruturas de filmagem, né, onde temos várias coisas secretas e sombrias dentro de cada um desses cômodos, e fora ainda por cima do hotel, mas precisamente no jardim, nós temos também um labirinto feito justamente de plantas, né, onde também se passa alguns momentos chaves da história. Então essa questão do labirinto, ela é reforçada mutuamente dentro dessa história, né, onde o protagonista, o coitado do menininho, tem que sobreviver a todo esse caos das entidades sombrias que querem pegar ele lá dentro e possuir justamente seus pais ainda por cima. Continuando, então, nós temos outro clássico dos anos 80, só que se o terror do Stephen King vai mais na linha do terror psicológico, quando a gente vai na outra linha do Splatterpunk, onde a coisa é mais explícita e visceral, e no qual inclusive eu detalhei um pouco quando eu falei sobre a violência nos filmes de terror, usando Terrifier 2 como base, depois dá uma olhadinha aqui no vídeo do canal. Então, nós temos a franquia Hellraiser, e o que acontece? No filme 2 é mostrado o inferno, mais precisamente o setor do inferno, que é governado pelo Leviatã, onde a caixa mágica que é mostrado, que é um dos grandes itens chaves do filme, que quem desvenda abre um portal para o inferno, leva justamente para essa região específica do inferno, governado por por esse demônio-chefe e seus servos, os demônios chamados de cenobitas. E quando é mostrado esse inferno, ele é mostrado como um labirinto gigantesco e todo cheio de, não de curvas, mas são curvas, só que não curvas lisinhas. Todos os ângulos são extremamente pontiagudos, sabe? Dando aquela coisa de opressão, e você podendo imaginar até onde aquele labirinto é uma representação meio da mente humana, extremamente se machucando e distorcida dentro, que vai parar dentro daquelas regiões abissais, né? Então, inclusive nessa história do Hellraiser 2, a protagonista do filme 2, do primeiro filme, tá num sanatório, e porque ninguém acredita na história dela envolvendo demônios, e um pesquisador rouba a caixa porque ele quer invocar os poderes do inferno. Naturalmente, as coisas estão muito erradas ou muito certas, dependendo do ponto de vista, mas basicamente dentro do cientista foi ótimo pra ele, porque ele vira um grande demônio servo do Leviatã, mas pra humanidade fica ferradaço, porque a entrada do inferno tá aberta e basicamente escancarada, né? E a protagonista tem que evitar que o caos se espalhe e fechar novamente aquele portal para o mundo das trevas. Inclusive, coloca aqui se você já assistiu algum filme dessas franquias e outros filmes também que você acha interessante, que envolvam não apenas de terror, que envolvam labirintos legais. Eu não vou falar do labirinto do David Bowie, por exemplo, que não é um terror, mas sim um dark fantasy, isto é, um filme de fantasia medieval com uns toquezinhos de terror bem gostoso de ver. Mas temos ainda algumas obras bem legais dessa época sobre labirintos. Nós temos o filme Arcade, Jogo Mortal, onde os protagonistas descobrem que tem um videogame que está matando pessoas, e para eles conseguirem deter isso, eles precisam avançar nas diversas fases do game. Inclusive esse filme foi produzido pela Full Moon, a mesma empresa que fez o clássico dos Mestre dos Brinquedos, por exemplo, né? Entre outras grandes produções trash da época.
Sendo que aqui nós temos como labirinto justamente a questão das fases do jogo, que tem que ser desvendadas, né, em busca para conseguir lidar justamente com um grande mal central lá dentro, né, e que eu não vou comentar aqui para dizer a origem dele para não dar spoilers. E nessa onda ainda por cima de videogames malignos, que vai indo dos anos 80 para 90, à medida que a tecnologia, temos a ascensão dos videogames a partir dos dos anos 80 para frente, invadindo todas as casas, ficando cada vez mais tecnológicos, nós temos o filme Evolver, onde temos um ganhador de um jogo de videogame, de fliperamas, que se passa justamente num labirinto virtual, onde ele luta contra um robô assassino. Só que ele ganha uma réplica do robô, como se fosse um brinquedinho, para poder brincar em casa, como se fosse um joguinho de laser com o robô. Só que o robô acaba sendo uma máquina assassina de verdade e que considera quase que vai mapeando toda a casa e toda a cidade como se fosse um labirinto virtual gigante onde ele tem que eliminar os humanos lá dentro. Uma outra dica também para quem quiser um terrorzinho que pode ter os seus áreas stresses de um lado, mas de outro lado ele traz umas questões bem interessantes para ser discutidas sobre tecnologia, além de ter um tom meio de aventura no processo. Indo mais agora para o nosso século XXI, nós temos duas obras bem interessantes que também vão em sentidos divergentes, assim como foi o Iluminado do Stephen King, foi o Hellraiser 2, né? Mas, precisamente, aqui nós temos o 31 de 2006, que é um filme do Rob Zombie, que foi o mesmo artista que pegou e trabalhou também com remakes de outras franquias como Halloween e mesmo Os Monstros, que é aquela comediazinha de terror, sendo que em 31 nós temos um grupo de pessoas que é sequestrado e jogado dentro de um labirinto subterrâneo, onde temos uma série de palhaços assassinos com as mais diversas armas e armadilhas tentando pegar o pessoal lá dentro para poder pegar e sobreviver. E nesse período também nós tivemos um pouco antes, que é o de 2006, que é justamente o filme O Labirinto do Fauno, onde temos um filme gótico, onde ele fica muito no limite entre o terror e a alta fantasia, diga-se de passagem. Eu acho que daria para chamar até de fantasia, não de fantasia urbana, mas de um terror urbano sombrio. Del Toro realmente é fantástico em pegar e ficar com as coisas bem entre os gêneros, né, galera? Sendo que aqui, uma garota vai pra casa do padrasto dela, no meio da Guerra Civil Americana, só que o cara é um general justamente do tirano que tomou o poder da Espanha, né? Então, só que no meio, para sobreviver esse caos todo, ela acaba achando um labirinto mágico que leva ela em contato com diversos seres mágicos num mundo que é quase tão sombrio quanto nós, porém repleto de magia. E é claro, daria para fazer uma lista gigantesca, como o filme O Cubo, onde justamente os heróis estão presos dentro de um labirinto para poder escapar, que teve várias versões diferentes, né? E vários daqueles filmes de jogos mortais que temos por aí, onde basicamente a temática é você jogado num labirinto cheio de armadilhas, é quase um subgênero praticamente, né? E que você tem que se safar de algum jeito, né? E eu quero saber quais filmes do tipo vocês já assistiram e coloque aqui embaixo. Fale como eles pegam, te afetam, como essa questão do jogo é importante, porque eu acho legal que quando a gente pega essa questão do labirinto, é muito uma coisa do tipo de estimular ao raciocínio e a imaginação das pessoas, e aquela questão, uma coisa num labirinto é uma coisa que está espalhado em vários cantos diferentes que a gente não sabe onde está. Então, quando a gente desvenda um labirinto, não ser uma história desse jeito, não deixa de ser uma forma quando você pega, você está reorganizando esses elementos e botando uma ordem deles, sabe? Quando você resolve o segredo do labirinto, sabe? Então, até onde vários desses filmes não são, em menor e maior grau, filmes que falam um pouco sobre a mente humana tendo fragmentada com tantas coisas do dia a dia, aquelas coisas que a gente não consegue conectar direito, e o Oran justamente tentando botar aquelas coisas em ordem para conseguir sobreviver e ir pra frente. Coloque aqui sua ideia nos comentários, compartilhe com seus amigos, e até o próximo vídeo. Falou!